Graça e paz Senhor a todos. Vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Senhor Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo teu amor, que é grande nas nossas vidas. Obrigado pelas tuas infinitas misericórdias. Deus amado, Pai querido, glorifica o nome de Jesus Cristo, teu Filho, através da minha vida, através das nossas vidas. E nos dá o entendimento da palavra, meu Pai. Fala, meu Pai, através de nós, Senhor. Somos apenas canais, instrumentos nas tuas mãos. De nós mesmos nós não temos nada a não ser o Senhor. Glória a Deus por isso. E eu te oro no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, estou feliz mais uma vez de estar aqui no canal para falar do amor de Deus. Vamos falar um pouquinho hoje no livro de Lucas, doutor Lucas, né, e apóstolo, no capítulo 19 em diante. Vamos ler aqui uns 6 versículos aqui da palavra de Deus. E o título é Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida. Zaqueu, né? Aquele homenzinho que a gente idealiza, aquele homenzinho de pequena estatura, que a Bíblia fala. Quando ele ouviu que Jesus, o Filho de Deus, ia passar por ali, exatamente por aquele local, ele sabia que quando Jesus passava, a multidão também ia junto, né? Pelos sinais que Jesus fazia, pelas curas e maravilhas que Jesus fazia, aonde ele ia, geralmente a multidão ia atrás, né? E ele imaginou: eu tenho que ver Jesus, eu quero ver Jesus. E aí ele teve aquela grande ideia, né, de subir. Aqui na minha versão da minha Bíblia diz sicômoro, mas em outras versões fala em figueira brava, né? Então ele subiu em uma árvore, né? Esse eu tenho que vê-lo. E foi muito abençoado. Aquela atitude dele foi muito inteligente e ele foi muito abençoado, porque logo que Jesus ia passando, aqui já mostra a onisciência de Deus, porque Jesus ele estava em carne, mas também ele era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Aqui já mostra a onisciência de Deus. E quando Jesus ia passando, Jesus falou o seguinte para ele, né? No versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, quer dizer, Jesus, ele nos contempla, ele nos vê. A gente às vezes pode até pensar que Deus não está nos vendo. Deus não está nos vendo nesse sofrimento. Deus não está nos vendo nessa provação. Muitos de nós podemos até pensar nisso, né? Porque nós somos muito imediatistas. Queremos ver logo o resultado logo na hora, assim, né? Queremos ver logo Deus respondendo nossas orações. Queremos logo uma resposta de Deus. E esquecemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? E a Bíblia diz lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Então temos que ter paciência, irmãos. Mas aqui, voltando aqui para Zaqueu, ele foi um felizardo, né? Porque Jesus ia passando, a multidão acompanhando,
E aquela atitude dele de querer ver Jesus foi muito bem sucedida, né? Porque Jesus já tinha visto. Antes dele subir naquela árvore, Jesus já tinha visto ele. Outra pessoa também que Deus já tinha visto foi Natanael, né? Que estava debaixo da árvore. E quando Natanael, quando vieram dizer, encontramos o mestre, e Jesus disse, eu te vi, né? Eu te vi debaixo da figueira, da árvore, né? Então Natanael disse, Rei meu e Deus meu. Quer dizer, é um Deus que vê, é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Então aqui Zaqueu foi muito abençoado, porque o Senhor viu ele e o Senhor fez aquele convite a ele. Já imaginou? O Senhor hoje não é diferente. O Senhor não está alheio aos seus problemas, às suas demandas, às suas mazelas. O Senhor não está alheio. O Senhor nos vê. E o Senhor nos convida. Olha, aquele homem, Zaqueu, ele era pecador. Nós também somos pecadores, mas aqui quer dizer que naquele tempo da lei, naquele tempo, ele não observava os preceitos do Senhor, ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor, ainda não usufruía, digamos assim, das bênçãos do Senhor, porque ainda não tinha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, se a gente for ler aqui o versículo 8, o versículo 8 diz assim, entrementes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Não, vamos ler o versículo 6 mais uma vez, em diante. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quando Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. Então, amados irmãos, a gente não podemos estar adiando o convite de Jesus. Você sabia que Jesus nos convida a ter um convite de Jesus na sua santa palavra? Não somente um, mas vários convites de Jesus. E o convite de Jesus é aquele de Mateus 11, 28. É um deles. Vinde a mim todos vós. Olha aqui, especificamente aqui naquela ocasião, foi para Zaqueu. Mas você pode substituir esse nome de Zaqueu pelo seu nome. Eu posso substituir esse Zaqueu desce depressa, eu posso substituir Mazé desce depressa, Jesus convidando, Antônio desce depressa, Maria desce depressa. Você pode substituir esse nome de Zaqueu e você pode tomar para si aquele convite de Jesus que hoje você não está vendo literalmente, como Zaqueu teve o privilégio de vê-lo, mas você está vendo pelos olhos da fé. Pela sua fé nele, no Filho de Deus, você pode contemplar a sua salvação. A salvação que hoje chegou para ti na tua casa, através da palavra dele. Amados irmãos, então não devemos desprezar esse convite, porque a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi na provocação. Então hoje, a salvação, o dia é hoje, meus irmãos, porque a Bíblia diz que a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Então, não recuse o convite do Senhor Jesus. Faça como Zaqueu, que ao ouvir o convite de Jesus, né? Versículo 5, mais uma vez, vou frisar aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então, o Senhor, Ele quer morar em nós. Essa casa aqui não é obrigado ser somente uma casa de tijolos, de cimento, de areia. Não, a casa que o Senhor quer habitar hoje é o nosso coração. O nosso coração é que deve ser a casa, a habitação do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus.
E a Bíblia diz que no versículo 6 que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Será que a atitude de muitos hoje vai ser essa? De alegrar o coração do Pai? De ao ouvir o convite do Senhor, a toda pressa, sem perca de tempo, sem olhar para trás, aceitar o convite do Senhor para morar na sua casa, para morar no seu coração? Eu não vou dizer que vai ser só flores, eu não vou dizer que vai ser só bênção. É bênção ter Jesus no seu coração, na sua casa. Mas isso não o isenta de passar por várias tribulações aqui nessa terra. Porque você veja como foi que Jesus veio. Ele veio, ele nasceu numa manjedoura. Olha a história dele, como foi humilde, uma história humilde. Ele poderia muito bem ter escolhido aí um casal rico, já ter nascido em berço de ouro, ou outras formas que ele quisesse. Mas ele escolheu um casal simples, e a maneira como ele nasceu não teve nenhum lugar assim específico determinado para poder nascer, que é uma maternidade, ou pelo menos ter uma parteira ali, alguma coisa ali, mas só os seus pais, né? E então a gente vê a humildade de Jesus e o sofrimento dele, né? Quando ele nasceu, já tinha Herodes que queria matá-lo, porque já era profetizado que os reis dos reis, Senhor dos senhores viria. E até que ele mandou matar aquelas crianças, né, de 2 anos para baixo, porque pensava ele que Jesus estaria no meio, né, para poder fazer com que não se cumprisse a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre. Não tem como passar, como se perder as palavras de Deus, porque não é palavra de homem, irmãos. É palavra de Deus. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida, aceite Jesus. Aceite o convite dele. Porque ele está voltando, ele está às portas. E receba, faça como Zaqueu, que ele desceu a toda pressa. Não perca mais tempo. Você já perdeu muito tempo no mundo. Eu tenho certeza disso. Você que ainda não aceitou. Você já perdeu muito tempo não fazendo a vontade de Deus. O tempo que lhe resta, faça a vontade de Deus. Agrade o coração do Pai e tenha a certeza da sua eternidade. Receba o Senhor com alegria no seu coração. Uma coisa eu te digo, Ele vai te dar os frutos do Espírito. Coisa que o mundo não pode dar, não, porque o mundo não tem. Uma coisa eu te digo, ele vai te dar paz. A paz interior, não aquela paz passageira, mas a paz que excede todo o entendimento humano. Por exemplo, você está passando por lutas, está passando por provas, mas você está ali tranquilo, está ali com Jesus no barco. Tá ali, Jesus está ali, você tem aquela certeza que Jesus está com você. Você vai ter aquela paz no seu coração, porque você vai ter a confiança, você vai ter a fé que os problemas, as tribulações são passageiros e que tudo vai passar, só não vai passar as palavras de Deus. Então, tome essa palavra para você. Hoje é dia de salvação, né? Hoje é dia de salvação. Então, faça como Zaqueu, que a toda pressa recebeu Jesus com alegria. E versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos.
Quem já está com a sua cura, quem já está curado, não precisa de médico, né? Então, Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aqui, Zaqueu confessa já aqui a sua fé, já profetiza a sua fé, quando ele fala, no versículo 8, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui a gente vê a conversão, né, de Zaqueu. Nesse momento aqui, em poucas palavras claras e objetivas, ele aceitou não somente o convite de Jesus para ir na sua casa, literalmente falando, mas ele ali já aceitou Jesus no seu coração. Ele já viu que Jesus, ele não poderia perder aquela oportunidade. E ali ele já foi aceitando a Jesus, ali ele já foi professando, já foi falando de Jesus. Ali ele já se arrependeu dos seus pecados, ele já se arrependeu. Ele já disse que se ele tinha defraudado alguém, ele iria restituir. Ele já falou da sua abnegação, porque a Bíblia diz que ele, além de ser maioral dos publicanos, ele era rico. E ali a Bíblia vai dizer que ele ia doar uma parte dos seus bens e para os pobres. Ali ele já entendeu o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então a gente vê aqui, eu escolhi essa passagem para você ver que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Que Deus, muitas vezes as pessoas não entendem que quando fala que realmente é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Não é porque seja difícil para Deus, que para Deus não há nada impossível. É porque geralmente a pessoa que é rico, ele não está disposto a se doar. Ele não está disposto, muitos deles, não são todos, ele não está disposto a abrir mão da sua riqueza terrena em favor do reino, né? Mas não foi o caso aqui de Zaqueu. Eu quero aqui também frisar que a salvação não é só para os pobres, porque tem muitos pobres orgulhosos, né? Tem muitos pobres que não são abnegados assim como Zaqueu tomou aquela decisão. E tem muitos ricos humildes, tem muitos ricos que não é porque tem dinheiro que fizeram do seu dinheiro o seu Deus. Tem muitos ricos que são pobres de espírito e de coração, que não amam o dinheiro, apenas usufruem deles, né? Porque o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Não é o ter o dinheiro que é pecado, mas o amor, o apego a ele é o que o faz avarento, né? E que faz egoísta, que é só para si, não quer repartir, não quer dar, não quer doar, não quer compartilhar. Então, tem muitos pobres que são avarentos, né? Avarentos. E tem muitos ricos que são pobres de espírito. É uma coisa a se pensar e se meditar. Então, aqui, esse desfecho aqui dessa história terminou com um final muito feliz, porque Zaqueu, né? Ele recebeu do Senhor o convite. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Gente, se ele não tivesse tomado aquela atitude de confessar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados, seria tido somente uma mera passagem de Jesus. Jesus tinha só passado pela sua casa. No instante, Jesus não só passou na sua casa, mas como Jesus entrou na sua casa e fez nele morada. É isso que Jesus quer. Ele não quer só passar por as nossas vidas, ele quer fazer morada nas nossas vidas, no nosso coração. Ele quer entrar no nosso coração e encontrar guarida, ele quer ficar, permanecer, quer morar nos nossos corações. Assim a gente dê lugar, assim a gente abre as portas do nosso coração, assim como Zaqueu
abriu a sua casa, abriu a porta da sua casa e do seu coração também, para Jesus entrar. Ele entendeu que ele não poderia desperdiçar por meio nenhum aquela oportunidade. E assim devemos ser nós, né? Para quem ainda não aceitou Jesus no seu coração, né? Não rejeite esse convite. Hoje o convite ainda é feito. Aqui a Bíblia é a boca de Deus falando aos homens, aos nossos corações. Jesus foi, um dia vai voltar, mas deixou aqui a sua palavra, ó, tá tudo aqui. Então, você começa a ler a Bíblia, se você ainda não lê. Se você lê e não entende ainda, peça sabedoria a Deus, que Ele dá sabedoria. E então, abra a porta do seu coração. Não recuse esse convite. Porque, como eu falei, ninguém sabe o dia de amanhã. E aqui porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, aquele homem que estava perdido nos seus pecados, perdido sem ver a glória de Deus, perdido sem Deus no seu coração. Aquele homem foi achado por Deus. A gente fica muito feliz quando lê essa história, né, de Zaqueu, porque ele deu o primeiro passo, né? Ele deu o primeiro passo, ele ouviu falar que Jesus ia passar por aquela cidade. E ele não perdeu tempo. Então, hoje é a mesma coisa. Jesus está passando. Hoje é um novo dia, é um dia de conserto para quem está afastado, para quem se desviou, para quem se afastou. E hoje também é um dia de convite, o convite da graça, para quem ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador de suas vidas. E eu gostaria só de fechar aqui, lá em Isaías, lá no capítulo 1, com o convite da graça. Fechar aqui com esses versículos. Isaías, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus amados irmãos, aqui o convite da graça é para todos. Deus não faz distinção, é para todas as pessoas. Se nós ouvirmos a voz do Senhor e não endurecermos o nosso coração e aceitarmos o Filho de Deus, Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, Deus vem habitar em nós e os frutos do Espírito vão permanecer em nós. E as bênçãos do Senhor, já não precisamos mais correr atrás de bênção, porque as bênçãos do Senhor vão nos alcançar, vem para nós. Porém, se nós recusarmos esse convite, infelizmente eu tenho que dizer que ao invés da bênção virá maldição. Virá maldição, porque nós rejeitamos o Filho de Deus. Mas louvado seja Deus, porque eu creio, no nome de Jesus, que você não vai rejeitar o convite do Filho de Deus, que se chama Jesus Cristo, Salvador do mundo. Só Ele é a solução para todos os nossos problemas. Então era essa palavra que o Senhor Deus me deu hoje, e Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo.